RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe. O Cruzando as Conversas de hoje mergulha num assunto incômodo, difícil e que pouca gente quer enfrentar: o suicídio. Todos os especialistas em saúde mental são unânimes ao dizer que é preciso abordar, esclarecer e desmistificar algumas informações a respeito deste tema. No mês do Setembro Amarelo, campanha instituída em 2014, profissionais e apoiadores estão alertas para a prevenção ao suicídio com o lema "A vida é a melhor escolha", e com diversas ações espalhadas pelo país e pelo mundo. O suicídio é uma triste realidade que atinge todos os países. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2019 foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o planeta. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídios a cada 24 horas. Por isso, precisamos falar sobre prevenção. E você participa conosco ao vivo, mandando suas perguntas e comentários sobre este assunto, por meio dos nossos canais da RDC TV. Fique a partir de agora com o Cruzando as Conversas desta segunda-feira, 12 de setembro de 2022, com o jornalista Renato Martins e seus convidados. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas, abrindo mais uma semana, mais uma edição dos debates inteligentes, da troca de ideias e da busca de soluções aqui na sua tela da RDC TV. Você sintoniza 24, 524, Claro Net TV e também simultaneamente nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, porque a RDC TV é televisão, é rede social, é internet. 100% de jornalismo local, de segunda a sexta aqui às 10 da noite. O único debate hoje ao vivo na televisão do Rio Grande do Sul, tratando das coisas de saúde, de educação, de cidadania, de política, de economia, na sua tela, na sua televisão. Seja bem-vindo, portanto. Você viu aí que o tema é muito importante e, para isso, nós estamos recebendo o Felipe Laude, que é jornalista e voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida, é porta-voz do CVV, e a doutora Samantha de Sá, psicóloga clínica, professora e doutora pela Pontifícia Universidade Católica, que vão nos ajudar a destrinchar esse difícil assunto. É um assunto, olha, eu tenho certeza que eu vou enfrentar aí uma certa resistência aí na sua casa. Ah, mas o que o Renato vai fazer esse assunto hoje? Chato, pesado, vamos falar de coisas alegres, boas, mas a gente pode falar de uma maneira positiva. Tenho certeza que os nossos convidados vão me defender nessa tese, né? De uma maneira positiva em relação ao suicídio também, porque é preciso falar para prevenir. E nós queremos falar justamente muito aqui em prevenção. Agora, é claro, a gente não pode atacar a cura para o problema sem tratar do problema, por isso nós teremos, infelizmente, que tratar de falar de algumas coisas pesadas aqui nessa noite, mas tenho certeza que a gente vai poder informar, esclarecer muito mais através do nosso programa para todos vocês aí em casa, para toda a nossa rede de audiência, de amigos, de espectadores e de parceiros. Você participa com a sua pergunta, a sua dúvida, daqui a pouco você tem um caso para contar, daqui a pouco você tem um caso feliz, né, de final feliz para contar, então você manda o seu recado pelo WhatsApp que está na tela, que é o 9933-9894, cai aqui direto no tablet e a gente lê a sua mensagem, você assina, diz qual é o seu bairro, a sua cidade, para poder identificar e manda a sua pergunta e manda o seu comentário. Também
Você pode deixar no Facebook e pode deixar também no YouTube o seu recado. E vamos falar de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio no programa de hoje. Sempre o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, ASOF-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promobambambam.banrisul.com.br, está aí na tela a promoção do Banrisul e participe. Felipe Laudi, voluntário, porta-voz do CVV, Centro de Valorização da Vida, está com a camiseta oficial aí, 188. Felipe, seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, Renato, pelo convite, muito obrigado, Samanta, também por estar dividindo com vocês, falar sobre esse assunto importante, a audiência também do programa, para poder acompanhar, a gente poder falar. Tudo começa por poder falar, né, Samanta? Falar daquilo que a gente está sentindo. Se não está muito bem, tentar entender o que está acontecendo. O setembro está aí para a gente poder levar isso à tona e fazer com que as pessoas consigam falar um pouco mais sobre aquilo que estão sentindo realmente. Felipe está de amarelo, eu coloquei gravata amarela também hoje para a gente celebrar esse Setembro Amarelo, que quer justamente chamar a atenção para essa saúde mental, essa necessidade de ter uma saúde mental e prevenir também coisas graves como suicídio, né? Doutora Samanta de Sá, muito obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, boa noite, Renato. Boa noite, Felipe. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos e a todas. E acho que é importante dizer, né, que a gente não fale sobre esse tema somente em setembro, né? Setembro é uma forma de alertar, né? Mas ainda assim, né, a gente não precisa esperar setembro chegar, claro, e depois que ele passar, seguir comentando sobre o assunto, trazendo as questões de prevenção, de pós-venção, que são tão importantes, né? Com responsabilidade, de uma maneira ética, mas que deve ser falado, né? Uhum. O Setembro Amarelo foi instituído, nós dissemos ali na abertura, em 2014, como uma forma de chamar a atenção, né? Aqui no Brasil, Associação Brasileira de Psiquiatria ou Psicologia. E o CVV. Né? E o CVV. Parceiros juntos. Perfeito, perfeito. E no mundo também tem todo um movimento para chamar a atenção a isso, né? Eu lembro também que tinha uma época que a gente, eu não sei qual é a opinião de vocês sobre isso, tinha uma época que acusava-se a imprensa de noticiar suicídios demais. E aí houve, a partir da Inglaterra, me parece que foi anos 60, 70, né, doutora Samanta, que houve um pacto de não ser mais noticiar suicídio. Dessa forma, nós jornalistas não incentivaríamos as pessoas a cometerem suicídio, porque uma parte do suicídio, eu vou ver aqui com os nossos convidados, poderia ser causado também por essa vaidade de estar talvez na solidão, na depressão e querer aparecer na mídia. Então, a imprensa inglesa fez esse pacto, a britânica fez esse pacto e diminuiu realmente o número de suicídios. E o resto do mundo meio que acompanhou. Eu, quando comecei nos anos 80, a gente tinha essa norma nas redações, assim, a gente não noticia suicídio. Vamos começar por aí, ainda mais que o Felipe é jornalista que nem eu. Noticiar suicídio incentiva. Como é que você acha que deve ser o comportamento na mídia, Felipe? Olha, Renato, a gente viu que a imprensa, nos últimos anos, principalmente quando o Setembro Amarelo ele acabou tendo uma adesão muito grande da sociedade, a gente viu que a imprensa foi a empresa responsável, falando de forma responsável sobre o assunto, atribuindo sempre ao assunto a prevenção, ao viés da prevenção, uma grande parceira do movimento. Nessas notícias, está sempre divulgando canais de ajuda, como o próprio número do CVV, que é o número de apoio emocional 188, o número gratuito de apoio emocional, e também os outros locais de atendimento gratuitos, como emergências, número da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros e canais de escuta e de acolhimento terapêutico também. A doutora Samanta pode falar melhor sobre isso. Reforçando que o suicídio sim pode ser prevenido se a gente tiver à disposição esses canais de ajuda e uma oportunidade de poder falar sobre aquilo que está sentindo. A gente sabe, a doutora Samanta pode falar melhor, que a gente precisa falar de uma forma responsável, que sim, dependendo da maneira como fala, né, doutora Samanta, pode aí haver algumas questões, né, que a gente tem que levar em consideração, né. Doutora Samanta, qual é a sua opinião em relação à mídia? Pois é, esse é o chamado efeito Werther, né, que foi baseado na obra do Goethe, O Sofrimento, do jovem Werther, que na época em que foi publicado, foi lançado, né, o livro, o romance, teria então desencadeado uma série de suicídios, né, com o mesmo método, muitos jovens usando as roupas do personagem, enfim, com o livro no bolso. Então é chamado efeito Werther.
A questão é que não é que o suicídio ou as questões relacionadas ao suicídio não possam ser divulgadas na mídia, né? A Organização Mundial da Saúde e o próprio Ministério da Saúde têm diretrizes que orientam os jornalistas a o que deve se falar e aproveitar sempre um caso para se poder abordar prevenção, maneiras, né, onde buscar ajuda, falar do CVV, então, para que se possa prestar um serviço e não um desserviço. Certo. Então, não é uma questão de um glamour envolvendo, né, os 10 minutos de fama, mas sim poder de maneira responsável trabalhar e abordar o tema para que ele deixe de ser um tabu. Né? A questão... Mas, doutora Samantha, especificamente noticiar um suicídio. Uma pessoa vai lá na ponte do Guaíba e se mata. Isso para o jornalismo é notícia até um certo ponto, porque pode não ser notícia. Pois é. É notícia porque talvez a pessoa possa ter engarrafado o trânsito, possa ter complicado, né, o trânsito em cima da ponte. Aí é uma questão até de prestação de serviço, eu diria, às outras pessoas que foram atingidas por aquele evento, certo? Sim. Mas o suicídio em si, ele deve ser divulgado ou não? Queria essa pergunta específica. Porque se falar de suicídio tecnicamente, a gente sabe que a gente precisa falar, tanto que nós estamos fazendo um programa especial sobre isso. Perfeito. Aí é que tá, no momento em que acontece um caso de suicídio e que vira notícia porque complica o trânsito, porque traz alguma questão, pode-se dizer o que aconteceu, não precisa e não se deve falar como aconteceu. Ou seja, de que forma aconteceu. E essa é a questão. Pode ser noticiado desde que venha acompanhado de dados, de locais para... Mesma coisa, né? De locais para atendimento, enfim. Porque noticiar por noticiar é a mesma coisa que se tu dissesse hoje morreu o fulano por câncer de próstata. Para que serve isso? Então, morreu por suicídio. Morreu num... Não. Então, vamos, tu quer noticiar que alguém até famoso, né? Porque pois é, hoje não se segura, né? Minha próxima até pergunta. Pelas redes sociais, porque as notícias voam, né? Com a questão da internet. Então, também não adianta se alguém famoso, público, cometeu suicídio, as pessoas vão saber. Mas a questão não é o foco da pessoa e como. Então... Poxa, o que pode ter levado uma figura pública a cometer o suicídio? Aí tu pode falar de saúde mental, né? A própria Organização Mundial da Saúde traz que entre 95% e 98% das pessoas que cometem suicídio têm algum transtorno mental. E aí a gente começa a falar em prevenção. Então nós podemos trazer dados, números, isso é serviço. Agora, noticiar o caso em si, não há porquê. Eu acho que é importante a gente lembrar, assim, quando a gente está falando em prevenção de rede, existe uma rede de prevenção do suicídio. A mídia, a imprensa, ela deve entrar nessa rede e pensar assim, Renato, quando a gente vai noticiar suicídio, é noticiar de uma maneira diferente. Sim. Não como as outras notícias, né? É com esse viés realmente da prevenção, sendo um apoio para essa rede, para que as pessoas, quando leem aquela notícia, possam perceber que ali elas podem pedir ajuda. E elas podem, se elas estão sentindo alguma questão, procurar o telefone do CVV, procurar ajuda, né, nas áreas de saúde do município, UBS, enfim, que existe como procurar ajuda no momento de sofrimento, né? Não precisa dar detalhes, jamais. Porque além de não contribuir, tem uma questão também que envolve a família, né? É uma questão de respeito também à família. Daqui a pouco um suicídio é uma tragédia, né? Por mais simples que ele seja, né? Desde sei lá, se estudou em casa é uma coisa, com um tiro, uma arma é pior ainda, enforcado é mais grave ainda, na ponte do Guaíba é uma coisa muito mais mais estardalhosa, né? Então tem dimensões, vamos dizer, de quanto isso chama atenção. E isso, quanto mais chama atenção, talvez mais fere a família. Mais complicada a família lidar com aquilo. E aí o papel, estou tentando só nesses primeiros momentos estabelecer um pouquinho do papel do comunicador aqui, do jornalista, né? Não é bom, né? Não é de bom tom, por um bom senso do coletivo, né? Que o jornalista fique escarafunchando isso, né?
transformando o suicídio numa manchete de uma forma sensacionalista, envolvendo uma família, removendo, né, e remexendo feridas, né? Não sei se vocês veem assim, né? Até porque uma pessoa que morre por suicídio, ela impacta diretamente, no mínimo 10 pessoas no seu entorno, entre familiares, amigos, pessoas que trabalhavam junto, enfim. Mas esse impacto é ainda maior se a gente ampliar não só o impacto afetivo, mas pode ter uma questão econômica, né? Pode mexer negativamente com pessoas próximas, né? Isso, eu e o Felipe comentávamos a questão da pós-venção, que eu posso falar um pouquinho depois, que não se fala muito, né? A gente fala muito em prevenção, mas pós-venção do suicídio também é uma forma de prevenir. E aí eu fiquei me lembrando, Renato, Sim. na questão do porquê amarelo, né? Eu não sei se... Não, né? importante. Então, vem, na verdade, um jovem eu não sei se foi em 1984, se eu não me engano, eu tenho uma colinha, mas nos Estados Unidos, que ele tinha um carro amarelo e ele acaba tirando a própria vida com esse carro. Foi em 1994, né? Então era Mike M. E aí o que ocorreu? Os amigos... De 17 anos. Isso. Setembro de 1994. Em setembro, né? Um Mustang 68 amarelo. Amarelo, que ele adorava. E ele era um guri muito querido, que a família, ninguém, a princípio, percebeu que tinha algo que não ia bem, né? Pelo menos até então. E com a morte dele, a família e os amigos fizeram cartõezinhos com frases não só motivacionais, porque a gente pode também falar sobre isso, não é só uma questão de motivar, mas no sentido de dizer, se você não está bem, busque ajuda. Sim. E com uma fitinha amarela e distribuíram para as pessoas que compareceram ao velório. Olha que legal. Aí vem, né, toda a questão, por que setembro, por que amarelo, e partiu de uma família sensibilizada e pensando, nós não podemos ajudar o nosso filho, mas a gente pode falar sobre isso e prevenir outros casos como esse. Então, até para linkar com essa questão do noticiar ou não, depende de como, né? E qual é a intenção por trás de se poder trazer um caso. Até porque a gente sabe que o suicídio ele tem múltiplas causas e fatores. Exato. E o perigo de estar atribuindo realmente a só uma questão, o perigo da culpa também, né, Renato? Daquelas pessoas que ficaram, daqui a pouco, se sentirem culpadas porque não viram algum sinal, não conseguia ajudar como deveria. Isso aí também é muito delicado. E a gente como é que eu não percebi que o fulano estava assim? Como é que a Beltrana estava assim? Se eu tivesse feito tal coisa, e fica, né, toda essa questão. Se eu tivesse ligado, se eu tivesse visitado, se eu tivesse emprestado aquele dinheiro, será que eu não teria evitado? Exato. Isso é uma culpa que corrói a família, os amigos, de uma maneira abissal, né? É realmente muito triste. Deixa eu só registrar aqui a questão dos multifatores, eu já queria entrar justamente, que era a minha próxima pergunta. Porque a gente fica curioso quando a gente fala da questão do suicídio, assim, o que leva ao suicídio? É claro que não tem um único motivo, mas a gente pode falar sobre alguns aqui. E deve ter pesquisa, né, indicando o que é mais corriqueiro, o que é mais repetitivo. Mas a Melissa Teles está mandando boa noite e dizendo parabéns pela escolha do tema dos convidados. E está lembrando aqui, ligue 188, que está na camiseta. Mostra a camiseta, Ana Santos, do Felipe. Ó, ligue 188. Como vai você? Telefone gratuito, 24 horas por dia. Que legal. Que legal. Agora que eu notei que CVV, além de Centro de Valorização da Vida, também pode ser Como Vai Você. Não é isso? Exatamente, apoio emocional. Que legal, que legal. É uma outra tradução também da sigla. Ligue 188, está lembrando a Melissa Teles, a gente vai bater muito aqui. O Felipe vai falar um pouquinho do trabalho do CVV, para quem não sabe, um centro, né, de valorização da vida que reúne voluntários para conversarem com as pessoas que estão nessa situação de risco, nessa situação de, né, se a pessoa sentir que ela está fraquejando, que ela está com algum problema, até de saúde mental, ou depressiva, tristeza, se passa pela cabeça dela, talvez o suicídio, ou tirar a vida, enfim. Ou muito antes disso, né, Felipe? Pode ligar para 188 e bater um papo com os voluntários. É 24 horas? É 24 horas por dia, de domingo a domingo, o telefone está disponível para todo mundo que quiser e precisar conversar com os mais de 4 mil voluntários espalhados pelo país. 4 mil. É um exército aí que faz um bem danado. Mas vocês estão precisando, certamente, sempre de mais gente, né? Por favor, precisamos de mais voluntários, de pessoas comuns
que possam fazer essa escuta. Até, diferentemente da Samantha aqui, nós não somos psicólogos, nós não somos da área da saúde. Nós somos pessoas comuns, de variadas profissões, e às vezes também não temos profissão, mas que se disponibilizaram a doar o seu tempo para conversar com outra pessoa, para poder favorecer com que aquela pessoa que nos procura consiga falar sobre aquilo que está sentindo, consiga tirar aquela pressão. A gente muitas vezes no dia a dia não consegue conversar muito com as pessoas porque tem medo do julgamento também, medo que alguém aponte o dedo, diga que é frescura, que aquilo que a pessoa está sentindo não é algo que deva ser levado em consideração. No CVV, os voluntários, eles de nenhuma maneira julgam, a gente não faz julgamento, a gente não aconselha, a gente realmente proporciona uma conversa onde a pessoa consiga falar de forma anônima e sigilosa. Não precisa falar o seu nome, nem de onde está falando. É uma conversa que a gente não fica com o telefone de ninguém. A gente também não pergunta, a gente deixa que a pessoa consiga falar e aí a gente estabelece uma conversa onde a pessoa consiga se sentir confiável para falar aquilo que ela muitas vezes não consegue falar nem com um familiar, nem com um amigo, porque tem medo, tem vergonha, e ligando para um 188. E também, Renato, é importante dizer que não só no 188, a gente também tem à disposição não só um 188, que é o telefone gratuito, que dá para ligar de graça, tanto do telefone celular móvel, não precisa ter crédito, telefone fixo. Não precisa ter crédito? Não precisa ter crédito. Olha só. 188, o telefone de emergência, o único telefone de emergência que nós temos no Brasil, de apoio emocional à disposição das pessoas, com esse convênio que o Ministério da Saúde acabou concedendo ao CVV, disponibilizando essa linha telefônica gratuita de apoio emocional. Então veja bem, é um telefone de emergência de apoio emocional que nós temos à disposição para poder conversar. Então imagina, isso aí é motivo de a gente celebrar, a vida está aí, a gente pode e tem como procurar ajuda por esse telefone e não só pelo telefone. Eu ia dizer, nós temos também o chat, para quem quer digitar e não quer falar no telefone. Certo. E também tem e-mail. Lá no site cvv.org.br tem os canais de atendimento para poder procurar o CVV. Estou pedindo para o João Pedro Tavares, nosso produtor, colocar na tela, né, tanto o 188 quanto o cvv.org.br, que é o site, é isso? Perfeito. Só repete mais um pouquinho, reforçando, Felipe, quais são as características, quais são as necessidades, as exigências para ser um voluntário? Tem alguma formação específica? Um mínimo de primeiro grau, segundo grau? Primeiro grau não se usa mais, segundo grau já se foi, né? Fundamental e médio. Ensino fundamental, ensino médio. Como é que funciona? Olha, Renato, isso? Tem que se cadastrar através do site? Sim, a gente costuma dizer assim, tem que ter vontade de conversar, gostar de conversar com as pessoas, de ter essa disponibilidade interior de estar ali no telefone ou no chat, enfim, de conseguir estabelecer esse vínculo, de ter essa noção da escuta, né? A gente costuma falar, por que a gente tem 2 ouvidos e uma boca? Não é por acaso que a gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, porque a gente tem que ouvir mais do que falar. Exatamente. Então o voluntário do CVV, ele aprende a fazer essa escuta empática, acolhedora, com carinho e amor no telefone. E, na verdade, a gente solicita que a pessoa tenha no mínimo 18 anos, tem que ter a maioridade para começar, e faça um curso de capacitação e seleção e preparação para ser voluntário, que dura em média 3 meses para ser voluntário, porque afinal de contas a gente tem que lidar ali com pessoas e situações, tem que ter um bom preparo. Tem que ter uma preparação. Porque o que difere a gente da pessoa que nos procura é apenas o momento da cada ligação, porque nós também somos pessoas, né, comuns, que ali no CVV também temos grupos internos para a gente poder conversar e poder também passar por aquilo que a gente muitas vezes recebe ao telefone, das demandas. Nós fazemos esse curso gratuito, que agora com a pandemia, com a pandemia que a gente acabou passando, teve de forma virtual e continuou. Isso aí a gente conseguiu fazer com que as pessoas pudessem fazer de casa esse curso gratuito. Então é só se inscrever no site cvv.org.br e lembrando, para Porto Alegre região vai abrir um curso dia 22 de setembro, das 19h30 às 22h30, 7h30 da noite até as 10h30 da noite, de forma virtual, só se inscrever para o portoalegre@cvv.org.br. A gente está precisando muito de voluntários. Esse curso que vai abrir é para preparação de voluntários. Preparação de voluntários. Perfeito, perfeito. A gente faz esse apelo porque a gente realmente está precisando de pessoas para poder, principalmente agora no setembro, Samantha, a gente tem aí um congestionamento nas linhas e muitas vezes a dor realmente
não quer esperar, não pode esperar. Porque se fala mais sobre o assunto e as pessoas ligam mais para o CVV, é isso? Fica mais visível. Fica mais visível a situação, as pessoas se dão conta, né, que estão naquela situação. E daí a importância de que se possa falar o ano inteiro, porque as pessoas acabam, é interessante, né? Justamente para se não motivando, né? E vendo que elas não estão sozinhas, que outras pessoas também sentem o que elas sentem, e isso faz com que possam buscar ajuda, que é o fundamental. Exato. Né? Eu acho, tu não chegou a comentar, mas eu sempre falo, né, que outra frase que o CVV usa, para mim é fantástica, que é falar é a melhor solução, né? Então, e muitas vezes quando me perguntam, tá, mas alguém que não é da área da saúde, enfim, né, mas o que eu posso dizer para alguém que fala em morrer para mim? E eu digo, se tu não souber o que dizer, ouve, né? Então, a questão, né, uma boca e duas orelhas, ouve e tu pode também auxiliar para que essa pessoa busque ajuda. Tu pode ligar por ela, para um profissional, marcar a consulta, se for necessário, levar, né? Porque às vezes a pessoa não tem força para esse primeiro passo. Então, eu comentava, alguém que pega o telefone, e pensei a questão do chat, né? Agora, principalmente os jovens, né? Que tudo é WhatsApp, digital. É mensagem, né? Muito mais do que o pegar o telefone, que é mais, né, da minha época, enfim. O quanto isso já é um primeiro passo na busca de ajuda. Claro, é verdade. Tá na tela ali, ó. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br, a gente vai deixar aí. Volta e meia, o João Pedro vai colocar na tela para lembrar. E uma pergunta que as pessoas estão se fazendo nessa hora, em casa, eu tenho certeza, Felipe, é assim, tá, mas eu quero ser voluntário, mas quanto tempo eu preciso destinar por dia? Olha, boa pergunta. Apenas 4h30 por semana. Por semana? Por semana você vai se dedicar a fazer esse voluntariado, a atender, né, essas ligações. E importante... Mas aí entra numa escala... A gente entra numa escala distribuída, organizada, né? Aqui em Porto Alegre nós temos uma sede física. E entra dentro de uma rotina. No Menino Deus, então tem uma rotina, né? Um quadro em que a gente se organiza com os mais de 50 voluntários que nós temos aqui em Porto Alegre, para poder dividir em horários diferentes, 4 horas, né, por semana, para poder atender a demanda, justamente porque é 24 horas. Perfeito. A gente não pode deixar nenhuma hora do dia sem ter o voluntário para atender. Sem suporte, claro. Muito bom, mas eu te cortei, ia falar alguma coisa? Eu ia complementar, Renato, que o voluntariado do CVV, ele tem essa característica de, além dessa dedicação para as 4 horas semanais de atendimento, de voluntariado, de ter uma boa preparação. Então, o voluntário, quando entra, ele tem que saber que, além desse curso que ele vai fazer para entrar no CVV, que é um curso gratuito também, bom lembrar, ele tem que estar sempre se capacitando. Então, ele tem que ter uma vez por mês cursos de preparação, tem que participar de reuniões mensais uma vez por mês, ou seja, capacitação sempre, para poder estar à disposição da outra pessoa com atenção, com autoconhecimento, sem julgamento, sem preconceito, sobretudo com respeito a outra pessoa que nos liga. E com estabilidade psicológica também para lidar com as pessoas que estão frágeis, né? Porque não adianta uma pessoa doente, entre aspas, né? Fragilizada, vulnerável, achar que eu vou lá no CVV porque lá eu vou ajudar outras pessoas e eu vou poder melhorar, né? E aí a pessoa chega lá, ela está frágil. Ela não tem condições de atender os outros. E aí, infelizmente, vocês vão ter que... Olha, vamos lá, vai lá para a doutora Samanta, né? Faz um tratamento, faz uma terapia e quem sabe no futuro volta, né? Por isso que o curso que a gente oferece gratuito também é uma possibilidade. Daqui a pouco você fez o curso, mas não quer continuar, até porque identificou que não vai conseguir. É uma postura de vida, né? Essa questão da mudança da escuta, né? Desse paradigma, da gente poder aprender a ouvir mais, da gente não julgar, não dar o primeiro conselho, não dizer assim, Renato, você tem que fazer isso na sua vida. Como é que eu vou dizer para você o que eu tenho que fazer se eu não sou você, né? A gente tem uma questão de querer muito ser simpático e não é empático. A gente, na verdade, não quer julgar, quer ajudar muitas vezes e não sabe como, né? É verdade. Então, a gente está aí para mostrar que tem como ajudar de forma acolhedora, com respeito. E esse curso é uma grande oportunidade para poder se transformar também. Ó, o pessoal está perguntando, está com várias curiosidades aqui e pessoas também relatando as suas experiências. Que legal. O Orlando Lima aqui de Porto Alegre está mandando pelo WhatsApp do programa. O WhatsApp do programa, bota na tela, João Pedro, 9933-9894. Ele diz que faz uma intervenção semanal em reuniões de grupos que participa. A importância da pauta deve ser diária. Abraço a todos, Orlando Lima. E aí ele brinca aqui, mandou um slogan. Não tá legal, liga
liga para mim, 188, tamo junto, liga aí. Já disse que vai se inscrever no curso e vamos à luta. Olha aqui, ó, já ganhou voluntário, Felipe. O Joel de Porto Alegre gostaria de perguntar o que uma pessoa que vai se suicidar faz e como ela age. Quais são os fatos que ela toma e age para chegar no suicídio, ou seja, sinais, né? A doutora Samantha vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu ler aqui outras manifestações dos nossos convidados, nossos espectadores, aliás, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo YouTube, quanto também pelo Facebook. O WhatsApp está na tela, 99339894. Você manda perguntas para os nossos convidados. O Felipe Laude, que é porta-voz do CVV, Centro de Valorização da Vida, e também a doutora Samantha de Sá, que é psicóloga clínica, professora e doutora pela Pontifícia Universidade Católica. O Luiz Severo da Silva está perguntando se o fica em casa e a quebra das empresas gerou mais suicídios. O jeito que ele está colocando aqui, ele já está induzindo de que ele foi contra o fica em casa e ele acha que as empresas quebraram bastante. O que é realmente um fato, aconteceu, mas a gente sabe que o fica em casa também era uma necessidade por causa da saúde e ajudou a salvar vidas. Por mais que o Luiz Severo talvez não concorde comigo. Mas, doutora Samantha, deu esse aumento, essa incidência de suicídios durante a pandemia? Pois é, na verdade, assim, os dados, de fato, a gente não tem uma sequência tão rápida, mas o que já se sabe pela própria Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, é que houve um aumento nos quadros de depressão e ansiedade. Perfeito. Então, que são duas condições que comumente não, aí é exagero, mas que podem estar associadas ao comportamento suicida. Então, claro, isso que nós vivemos, principalmente em 2020, né? 2021 a gente já teve alguma flexibilização, mexeu com todos, comigo, com vocês, né? E com as pessoas em geral. Claro. Muitas pessoas tiveram perdas, não só de pessoas pela própria Covid ou por outras circunstâncias, como perdas financeiras, patrimoniais, né? De poder aquisitivo e de saúde mental. Então, aí mais ainda se torna necessário esse trabalho de prevenção. Perfeito. Né? Tanto das questões do comportamento suicida, mas da própria saúde mental. Né? Eu sempre falo, ainda existe muito uma questão relacionada à psicofobia. Né? Então, da mesma forma que muita gente diz que depressão é mimimi, né? Sim. Que buscar ajuda é para louco. Eu brinco, louco é quem acha que não precisa, né? Ou que não seria bom, porque é isso, né? Tu teres um local de escuta, e muitas vezes essa escuta tem que ser especializada, e aí o CVV, embora não sejam pessoas, na maioria da área da saúde, é uma escuta especializada porque foi preparado para tal. Claro, são pessoas treinadas. Exato. Né? Assim como buscar um profissional da área da saúde mental quando necessário. Muito bem, muito bem. A Melissa Teres está dizendo aqui que o CVV tem um trabalho muito bonito. Parabéns a todas as pessoas que doam atenção e afeto. O Antônio Carlos Cortes, que é nosso espectador, nosso colaborador, advogado, escritor, está mandando aqui que no livro dele, Rua da Praia 40, ele trata em parte do assunto. Observa o amarelo como o semáforo. Cuidado. Por exemplo, a tentativa de suicídio é um pedido de ajuda. Quando a pessoa tenta se suicidar e não consegue por algum motivo, ou não tem coragem de ir até o fim, é um pedido de ajuda, doutora Samantha? Sem dúvida é um pedido de ajuda. E não só a tentativa de suicídio, como a ameaça. E essa ameaça, às vezes, vem na brincadeira. Né? A pessoa fala como se fosse brincadeira e muita gente entende, mas está fazendo isso para chamar atenção. E eu, brincando em alguma medida, mas sim, para chamar atenção, porque não está bem. Existem 1000 formas de se chamar atenção que não ameaçando contra a própria vida. E, linkando com a pergunta anterior, Renato, eu acho importante, porque existem fatores de risco, que seriam preditores do comportamento suicida, e existem fatores precipitadores. Então, a questão é, existem essas questões que vêm antes, então que podem ser fator de risco, uma depressão, condutas autodestrutivas,
casos de suicídio na família, alcoolismo, enfim. Automutilação entra ali nessa lista? Automutilação entra nisso. Então, boa atenção aos jovens, né? Bastante, porque tem aí uma... até pela cultura e dos jovens moda, mas hoje. de um tempo pra cá que se fala muito nisso, não é mais moda. Isso é muito sério. É muito sério porque... Que é uma depressão entre jovens. O que diferencia uma automutilação de uma tentativa de suicídio é a intenção. Ou seja, numa automutilação, a intenção, por incrível que pareça, pode ser da pessoa sentir algo, porque ela não consegue lidar com o próprio sentimento, então ela quer sentir na dor física. Na tentativa de suicídio, por menor que seja a letalidade, ela tem a intenção de morte. Então, sim, é um pedido de ajuda e é um fator de risco também. Quando eu falo em precipitador, são aquelas questões, porque às vezes a gente ouve as pessoas dizerem: ah, mas o fulano acabou tirando a própria vida porque a mulher abandonou ele. Bom, isso pode ter contribuído, acredito que sim, mas essa é como se fosse a gota d'água nesse copo para transbordar. Mas já existiam outras questões, que são então os fatores de risco, e que essa situação abreviou, ou seja, antecipou talvez um plano que fosse para mais além. O Joel pergunta sobre os sinais, e é interessante a gente falar sobre isso também, mas eu queria saber do Felipe se no trabalho do dia a dia de vocês no CVV, vocês conseguem identificar o quão grave é a situação da pessoa e aí ter o troféu, que eu imagino que é um troféu, deve ser comemorado, se tem um sino lá dentro do CVV, vocês batem o sino, de evitar de uma pessoa cometer o suicídio? Vocês conseguem isso? Olha só, as ligações são sigilosas, né? A gente não fica com registro de quem nos liga, até nos perguntam dados, né? Se liga mais criança, jovem, enfim, adulto. Vocês não têm isso? Nós não temos um perfil de quem nos liga, justamente porque a gente não fica com esses dados, nós não sabemos, né? Eu, por mim, né, pelos atendimentos que eu faço, eu mais ou menos tangencio ali, tenho uma ideia. Mas a gente entende que todo mundo liga para o CVV, de todas as faixas etárias. E a gente percebe realmente esse pedido de ajuda. Verbalizaram muito agora nesse período de pandemia a questão da angústia, do medo, da incerteza, de não saber o que iam fazer, de não conseguir lidar com a pressão. E eu queria destacar isso que a Samantha falou do copo. A gente não precisa esperar que o copo transborde para pedir ajuda. A gente pode procurar ajuda antes. Aí entra o CVV, justamente para, nesse momento que você está percebendo que o copo está transbordando, que a panela de pressão ali está quase estourando, liga. Teve uma incomodação no dia de hoje, no trabalho, por exemplo, teve um incômodo familiar, não deixa aquilo guardado. Tenta falar com alguém sobre aquilo, tenta colocar para fora, porque às vezes vai misturando com tanta coisa, Renato, que daqui a pouco a gente não sabe de onde saiu. E é muito sentimento misturado e daqui a pouco há um impulso. Então, a importância da gente poder aprender a falar dos sentimentos e até identificar eles. E é o desafio que a gente entende, porque é difícil falar da gente. É difícil falar daquilo que a gente está sentindo e identificar isso. E a gente sabe que é uma cultura, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, também do homem poder falar daquilo que está sentindo, ter vergonha de ser julgado. O gaúcho tem muito isso também, né? E a gente entende, porque o Rio Grande do Sul, junto com Santa Catarina e Paraná, é um dos estados em que o CVV tem mais procura, é mais procurado. Então a gente vê a necessidade que o gaúcho tende a falar e não consegue com alguém da família, e aí liga para o CVV, que é um telefone anônimo, e aí consegue falar. Quer dizer, prefere falar com um anônimo com algum, do que é mais falar fácil com um desconhecido. Então a gente, na verdade... Muitas vezes por vergonha, né? Por vergonha, exatamente. Vergonha de ser julgado. Vergonha de admitir que está precisando de ajuda. Também. E muitas vezes, assim, Renato, de não saber muito bem como lidar com aquela questão, né? Porque às vezes é algo tão pequeno que vai tomando uma proporção gigantesca. Mas vocês conseguem mudar a ideia de uma pessoa ao longo da conversa? Eu não estou pedindo para tu aqui fazer um campeonato, dizer, sim, eu já cancelei 50 suicídios na última semana. Não é isso que eu quero saber. Eu só queria saber se vocês conseguem experimentar essa possibilidade de conseguir, na argumentação, na conversa, ou simplesmente na escuta, né, conseguir fazer a pessoa
que ela entrou num grau assim 7 de gravidade e terminou 3 na conversa. É importante você falar sobre isso aí, porque o CVV, na verdade, ele está ali facilitando um desabafo. Quem está se ajudando é a pessoa que nos procura. Claro. Né? A gente, na verdade, profissional também, é um instrumento ali com que ela consiga falar e ela se escute. Ela vai se dar conta de que ela, daqui a pouco, precisa procurar uma ajuda especializada. E muitas vezes a gente não falou quase nada, ela se deu conta, mas só um pouquinho, eu vou fazer tal coisa. E a gente quase não falou nada. A pessoa se dá conta e quando a gente recebe muito obrigado, eu vou tentar mais um dia. Vou tentar mais um dia. Você me ajudou a entender algo que eu não conseguia entender só de conseguir falar pra você. Que legal. Porque eu não estava conseguindo entender. Organizei as ideias. Organizei as ideias. Consigo manter mais um dia. E muitas vezes eu recebi ligações de pessoas que eu já falei, agradecendo, consegui, não estou bem, agradecendo. As pessoas também ligam para agradecer, né? E parabenizar pelo trabalho e também contar coisas boas também. Isso é importante dizer, que o CVV está à disposição para todo mundo que queira conversar e falar. Não só sobre quem está pensando em suicídio, por exemplo. Mas não teve um dia legal, como eu falei. Conta, fala para alguém, conta para alguém, divide a experiência com alguém. As relações são importantes, ter com quem falar, isso é muito importante, esse afeto é importante. Vamos tentar, tem muita pergunta aqui, muita curiosidade sobre motivos, sobre dias, horários, a gente falou antes do programa começar sobre isso, não sei se tem uma pesquisa específica. O Lorenzo Matos Ribeiro está perguntando sobre os tipos de suicídios estudados por Emily Durkheim. Acho importante o entendimento dos tipos de suicídio, o altruísta, o anômico, o egoísta. Eu acho que o Lorenzo tem um bom conhecimento aqui pelo jeito, hein, doutora? Acho que as pessoas têm esse entendimento de suma importância. E o Joel, que está pendurado aqui, querendo saber quais são os sinais. Então vamos tentar objetivar aqui para a gente organizar as ideias. Estamos falando sobre suicídio, estamos falando sobre Setembro Amarelo, preservar a saúde mental. Estamos aqui com o CVV e estamos com a doutora Samantha, que é psicóloga especializada, entre outras coisas, neste assunto. E então, assim, vamos atender o Joel. Sinais. Existe, a gente sabe que nada é certo, né, doutora Samantha? Se tratando de ser humano, né, a gente não pode catalogar assim, os sinais são esses que é batata. Nada é batata, né? Mas existe alguma coisa que possa acender uma luzinha lá nos amigos, nos parentes, nas pessoas que rodeiam. A senhora já falou de algumas coisas, né? Como uma depressão, uma excessiva tristeza, a piada, a mutilação. Se a pessoa aparece, obviamente, mutilada com alguma coisa, a gente já tem que abrir o olho, né? Sim. Mas existe alguma outra coisa que acabe levando a essa tentativa ou até mesmo o suicídio mesmo? Sim, existem sinais, o que não significa que todos darão esses sinais. Eu acho que isso é importante de dizer, porque entra também naquela questão que falávamos das culpas, como eu não me dei conta. Mas podemos pensar que a maioria das pessoas sim dão alguns sinais. Mas se a gente pensar no nosso momento, na nossa sociedade atual, a questão é se nós, vou me incluir nisso, temos tempo para prestar atenção nas pessoas com quem convivemos. Porque os sinais também significam um olhar mais atento, né? Até a questão do como vai você, do CVV, eu sempre digo o quanto a gente cumprimenta alguém dizendo: oi, tudo bom? O que tu esperas ouvir? Sim, né? Claro. Tudo bem. Óbvio. E se eu disser: não, eu não tô bem, não, só um pouquinho, não, eu tenho hora. Eu chato, eu mala, resolveu contar a vida. Então, eu acho que essa é uma questão. Se nós estamos dispostos e disponíveis a prestar atenção, pelo menos em quem está por perto. E aí talvez dê para se perceber sinais que muitas vezes são sutis, né? Mas pode dizer respeito a alguém que começa a estar mais cansado porque está dormindo pior. Com a pandemia houve um aumento bastante grande no consumo de álcool e muitas pessoas não se deram conta que uma taça viraram 2, 3 e quantas garrafas, né? Como uma coisa, vou relaxar, vou me permitir, isso pode ter virado uma dependência química. Tu falaste antes, né, Felipe, crianças, adolescentes, queda no rendimento escolar, a pessoa deixar de curtir aquelas coisas que ela gostava, né? Então ela deixa de fazer, tu vê que ela perdeu o prazer, que ela já não tem a motivação. Então, assim, não existem sinais específicos, mas na medida que a gente conhece um pouquinho das pessoas, a gente possivelmente vai perceber
mudanças. E se algo mudou, algo está acontecendo também. Então, quem sabe esse oi, tudo bom é dizer, vem cá, como é que tu tá? Me conta. Né? Assim, ter uns minutinhos, ter um tempo para efetivamente escutar as pessoas e sermos escutados, né? Eu acho que essa também é uma questão. Ou seja, dá para dizer, se você gosta de uma pessoa, esteja presente, esteja perto dela. É meio óbvio isso que eu estou dizendo, né, doutora? Parece, mas, né? Assim, mas não, eu digo, se essa pessoa tem alguma... Não é nem sinal, mas eu digo assim, você sabe que aquela pessoa tem uma certa propensão a ser triste, ou tem motivos para estar deprimida, né? Então, ou o seu filho é adolescente, está passando por essas fases complicadas, esteja presente, esteja perto para poder enxergar esses sinais. Eu vou comentar uma situação Se a pessoa não estiver perto, ela não vai conseguir enxergar os sinais, né? Mas essa é a questão, né? Eu me lembro, ao longo da pandemia, né, uma das minhas pacientes trazia a questão do filho adolescente que não saía do quarto. Né? E ela disse, bom, eu já cansei de perguntar e ele bate a porta na minha cara. E eu, claro que terapia também não é para dar conselho, né? Mas nessa questão eu disse, mas segue perguntando. Ela disse, mas ele é adolescente, aí mesmo que ele não vai querer falar comigo. Então eu disse, pelo contrário, ele vai ver que na tua insistência tu realmente quer saber como ele tá. Então, né? Pô, perguntou ontem, ai que saco. Perguntou a segunda vez, bati a porta, a terceira. Eu acho que ela tá se dando conta que talvez eu não esteja bem, claro. A minha mãe tá olhando para mim. Então, eu costumo dizer, as relações deveriam ser de mão dupla, mas muitas vezes é de mão única, né? A minha, eu estou preocupado comigo, com o que eu preciso, com o que eu quero. E o outro, por sua vez, também. E onde é que está a relação? A convivência, né? O viver com. Verdade. Muitas vezes desmistificar também os mitos, né? Nós temos um grande mito de que a pessoa que fala realmente não vai fazer. Temos que desmistificar isso aí porque é um pedido de ajuda. As pessoas dão sinais de diferentes maneiras. E verbalizar é um pedido de ajuda que a gente tem que considerar e tem que levar como atenção. Isso que a Samantha fala, né? Sobre a gente muitas vezes não sabe muito bem o que dizer nesse momento. Alguém nos verbalizou, eu quero morrer, eu não quero viver mais. Poxa, o que eu, enquanto familiar, enquanto amigo, enfim, né, enquanto colega, vou dizer nesse momento? A gente diz, tudo bem, você não precisa saber o que dizer, mas diga que está ali. Olha, eu estou aqui junto contigo. Eu não sei muito bem o que dizer para ti, mas vamos juntos encontrar uma solução para o teu problema. Nem que tu pegue na mão a pessoa e leve junto para alguém especializado. Mas tu se coloque à disposição para não fugir e seja sincero realmente, né? Para a gente poder construir algo aí. Eu acho que pode começar por aí. É mais simples do que a gente imagina também. Aí tem um ponto importante, né? Porque 2/3 das pessoas que cometem suicídio avisou na semana anterior que o faria. Ou seja, né? Cão que ladra morde, eu costumo dizer. 2/3. 2/3, 70%. Sim. Mesmo que brincando, é isso que eu digo. Sim, não aguento tipo mais. No sentido. Não, ela comunicou o que queria morrer. Só que a tendência é que a gente não ouça. Ou que diga, não fala bobagem, não, olha só. Que entra outra questão importante, né? Quando eu falo no motivar. Não adianta dizer, vai passar. Mas olha tudo que tu tem, o teu trabalho, a tua família. Isso é invalidar o que a pessoa está sentindo. Né? Então, validar é justamente isso, né? E talvez poder dizer, olha, eu não sei o que te dizer, mas me fala mais sobre, né? Como assim? E aí eu faço uma metáfora, quando me perguntam, né? O que eu vou dizer? Eu digo, olha, eu, Samantha, tenho uma dificuldade, não que eu não faça, de ir a velórios. Né? Porque eu penso isso, e aí a gente tem, né, a profissional e o pessoal. Eu digo, né, uma pessoa querida, o que eu vou dizer para o filho, para a mãe? E eu sempre penso, eu não preciso dizer nada. Eu tenho certeza que eu estar lá, dar um abraço, vai fazer toda a diferença. Então é a mesma coisa que o Felipe disse, acolhe, ouve, pega pela mão, pede uma indicação, busca ajuda. Então, né, só o parar para escutar faz toda a diferença. Muito bom. E esses tipos de suicídio estudados por Emily Durkheim, a senhora tem alguma coisa para falar? Que o Lorenzo Matos Ribeiro está pedindo aqui, ó. Suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio egoísta. É o caso? Não vale? A questão, não é o assim, existem definições que Emily Durkheim trouxe, Roosevelt Cazorla fala em outros tipos. Mas a questão, eu acho que não é nem o tipo, porque isso fala de justificativas
que as pessoas podem dar sobre algo que aconteceu, tentando entender, mas não é isso que vai nos ajudar a prevenir. Então, né, são teorias, existem várias. Sim, são apostas, vamos dizer assim, dentro de uma análise, mas que nem sempre são certeiras, vamos dizer assim, porque como a gente está falando aqui, multifatorial, né? Exato, porque senão também entra numa questão, né? Mas eu fiquei pensando como homicídio, né? Com tantos qualificadores, homicídio doloso, culposo, são tipificadores, mas aí a situação é outra agora. Em caso de alguém que tirou a própria vida... Sim, porque o homicídio leva a um julgamento, tem uma pessoa culpada, né, tem um acusado, né, tem um réu, tem uma portanto vítima. Precisa definir a pena. Então tem que qualificar. Até aí tudo bem. Agora, suicídio não tem isso. Quando a pessoa morre, acabou. Não é crime, acabou. É crime tentar tirar a sua própria vida também. Parece que a lei, aos olhos da lei, parece que também é visto como um crime, né? Na verdade, seria a indução ao suicídio, né? Que está previsto no Código Penal. Mas a questão é que a gente possa pensar no contexto, né, da pessoa, e aí sim pensar nesses fatores que podem ser de risco, nas questões, nos precipitadores e não em tipos, né? Até porque alguém que faz uma tentativa ou que vem, né, efetivar o seu suicídio, ela estava ambivalente, provavelmente até o último minuto. Então, tinha o lado que não queria mais estar passando pelo que ela está passando e o lado que coloca isso em dúvida do quanto vale a pena. Agora, a questão não é o desejo de morrer, mas sim de se livrar de uma dor psicológica insuportável. Perfeito. E sem saber, né, ou não ver outra alternativa, daí pode vir o comportamento suicida. O Célio aqui do centro insiste nessa questão parecida que o outro espectador levantou sobre a pandemia. Ele pergunta: falta de dinheiro pode provocar o suicídio? É que não é a falta de dinheiro em si, mas esse pode ser um fator que, somado a outros, venha a levar a pessoa a perder a esperança, a achar que não vale a pena, que não tem saída. Mas eu acho que outro ponto importante, porque aí vamos pensar, alguém que provavelmente vem num processo de dificuldade de lidar com as suas questões, com as mazelas da vida que todos temos. Então a pessoa pode estar se deprimindo, mas ninguém se deprime de um dia para o outro. Então aí a perda econômica, a empresa quebrou, isso pode ser o fator precipitador, a gota d'água, como falávamos, mas não a causa em si. Porque, né, quantas pessoas não perderam muitas coisas. E qual foi a palavra de ordem, né, que a gente ouvia na pandemia? Vamos nos reinventar. Mas tu tem que ter esperança para fazer isso. Tu tem que ter expectativa. Por isso também, ter uma crença, seja ela qual for, é protetivo. Porque alguém que tem uma crença tem fé. Se tu tem fé, tu tem esperança, né? Perfeito. Olha, tem uma pergunta aqui para o Felipe, que é a Joana do bairro Tristeza, aqui em Porto Alegre. Está perguntando se as ligações que o CVV recebe de madrugada, por exemplo, são casos mais à beira do suicídio, porque as pessoas estariam mais solitárias, sozinhas? Nós não temos como definir isso aí. Não tem, porque especialmente não tem tabulação, mas a gente entende que a noite é um período em que as pessoas podem realmente se sentir mais sozinhas. E na verdade, Renato, eu digo mais, assim, é um período em que elas conseguem ficar sozinhas para poder ligar. E aí conseguem ligar para falar. Perfeito. Porque aí em casa as pessoas estão dormindo, aí vão conseguir falar com alguém do CVV. Não necessariamente porque é um período mais propício para a solidão, mas porque elas muitas vezes conseguem esse espaço para poder falar, para não ser escutado em casa. Mas eu queria comentar o que a Samantha falou sobre a validação da dor, a importância do sujeito, a gente se sentir realmente respeitado. A gente, na verdade, quer ser respeitado. E muitas vezes a pessoa só foi respeitada quando ela pensou no suicídio. Foi o único momento em que ela foi respeitada. Na decisão, a única decisão que ela teve na vida. Então a importância de respeitar as pessoas, a dor ela não tem como ser medida. Toda dor é uma dor, não tem como eu dizer que a minha dor é maior que a sua, não. Toda dor ela tem que ser considerável e tem que ser respeitada. Então, com essa validação da dor que o CVV faz com os voluntários, com essa conversa empática, acolhedora, a gente faz com que a pessoa perceba: pô, eu estou sentindo tristeza, é tristeza isso mesmo?
vamos trabalhar nisso e a pessoa consegue lidar melhor com esse sentimento. Muito bem, a gente está colocando na tela e lembrando 188 e você pode acessar o cvv.org.br, é o site do Centro de Valorização da Vida, e o número 188, que eu achei muito interessante aqui, não sabia, o Felipe nos revelou, não precisa nem de crédito no celular. Né? Se tiver sem crédito, pode ligar, a ligação é gratuita, não importa quanto tempo, fique na ligação. Não, né? não tem quanto Conversa tempo. Pode ser de 10 minutos, pode ser de 1 hora. Quem decide é quem liga pra gente. Quem decide é quem liga, 188. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos com mais perguntas, voltamos com mais detalhes, mais informações sobre Setembro Amarelo, saúde mental e a prevenção ao suicídio aqui no Cruzando as Conversas de hoje, com o Felipe Laude, que é porta-voz do CVV, e com a doutora Samantha de Sá, psicóloga clínica, professora e doutora pela Pontifícia Universidade Católica. Você continua participando e mandando a sua pergunta pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo nosso WhatsApp. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você. Quer ser oficial militar e fazer parte de uma das principais carreiras jurídicas do Estado? Matricule-se no primeiro curso de Direito do país, voltado ao ingresso nas carreiras militares. Aulas que aliam prática e teoria, focadas nos principais concursos públicos jurídicos das áreas policial e militar. Corpo docente, formado por oficiais militares e professores com mestrado e doutorado. Informações no site esbm.org.br. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Tudo se transforma através das nossas conexões. O seu Zé sempre plantou soja. Já a sua filha Ana plantou outro futuro. Ela se conectou com a Cris, diretora de inovação, que ajudou a transformar a fibra da soja do seu Zé em tecido e milhares de seguidores. Uma de suas fãs, a Dona Beta, fez um pedido radical para curtir a sua nova paixão. Seja pelo crédito consignado, empresarial ou rural, nossa conexão transforma. Banrisul. É uma tradição a ser mantida. São 63 anos de história do festival hípico mais antigo do Brasil, onde cavaleiros e amazonas buscam eternizar o seu nome entre os maiores da modalidade. Direto do 4º Regimento de Polícia Montada do Rio Grande do Sul. Festival Hípico Noturno da Brigada Militar, ao vivo, em novembro, na RDC TV. Aqui não tem fake, tem news. Eleições 2022. Aqui, na RDC TV. Uma pele estética avançada. Seja seu próprio padrão de beleza. Tenho um convite a fazer. De segundas a sextas-feiras, a partir das 9h30, acompanhem o programa Manhã RDC. Reportagens, entrevistas, notícias, comentários, opiniões sobre assuntos como o bolso dos consumidores e dos contribuintes de impostos, os rumos das gestões públicas, mais orientações sobre saúde, comportamento, previdência e outros temas de interesse no dia a dia. Manhã RDC, uma revista para ficar bem informado. Manhã RDC. Oferecimento: acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe.
Estamos aqui com o Cruzando as Conversas na tela da RDC TV em 24524. Claro, Net TV. Você está nos assistindo também ao vivo no YouTube e também no Facebook, porque a RDC TV é 100% de jornalismo local, em televisão, em internet e também em redes sociais. Hoje nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, saúde mental, prevenção ao suicídio. Precisamos falar sobre o suicídio com o voluntário Felipe Laude, porta-voz do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também a psicóloga clínica, professora e doutora pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, doutora Samantha de Sá. Você participa conosco pelo YouTube, pelo Facebook, também mandando seu recado aqui para o nosso tablet, ó, pelo WhatsApp que está na tela, que é o 9933-9894. 9933-9894, você manda a sua pergunta, a sua mensagem, a sua experiência com a questão do suicídio, alguma dúvida que você tenha para mandar para os nossos convidados, você manda, de preferência, por favor, sempre assine a mensagem e, nesse caso, se tiver algum relato, alguma experiência que você queira ficar anônimo, não tem problema. Hoje eu estou abrindo exceção aqui no programa. Normalmente eu peço para que as pessoas se identifiquem, mas hoje, é claro, se você quiser contar uma história e não quiser se identificar, não tem problema nenhum. E, se possível, identifique-se e fale também da sua cidade, de onde você está falando. O Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promobambambam.banrisul.com.br, está aí na tela o link da promoção do Banrisul e participe. Doutor Felipe e doutora Samantha. Doutora Samantha está recuperada do ataque de tosse, esteve aqui do meu lado, é isso? Às vezes acontece, os ácaros estão nervosismo. Por aí. Mudança de temperatura, a primavera chegando também, né? Primavera chegando tem duas vantagens. Não, uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que a primavera chegando, ela traz todas essas alterações alérgicas, né? Para quem é asmático, que nem eu e tal, o pólen das flores. Mas tem uma grande vantagem, é que o inverno vai embora. Eu sou um crítico mordaz do inverno. Felipe, o pessoal está perguntando também sobre dias. Também não dá, eu sei que não dá para... E essa pergunta também vale para a doutora Samantha, mas o pessoal quer saber se tem mais... a segunda-feira, por exemplo, ela é mais difícil, aí o pessoal liga mais para o CVV, o sábado de noite as pessoas estão mais sozinhas. Também não tem essa tabulação, não tem essa pesquisa, tu não pode divulgar isso, infelizmente, não tem como publicizar isso cientificamente, né? Não temos como contabilizar isso, mas o que a gente tem de dados, por exemplo. São 10 mil ligações diárias que a gente recebe. 10 mil ligações diárias? 10 mil ligações diárias. Mas isso para Porto Alegre, Rio Grande do Sul? Brasil todo. Brasil todo. Tá. Porque o número acabou se expandindo. 188 sim, claro, é universal, Brasil nacional. todo, né? Começou lá em Santa Maria, né? Com a tragédia da Kiss. E depois foi se expandindo para todo o Brasil, com um acordo com o Ministério da Saúde. Então, por exemplo, hoje, se alguém aqui de Porto Alegre liga para o CVV, não necessariamente alguém de Porto Alegre vai atender. Pode ser alguém lá de Brasília, de Minas Gerais. Então, nós estamos em uma rede. Está nacionalizado, né, em todo o Brasil o voluntariado. Então, dividido em 120 sedes do CVV, isso é importante dizer. Porto Alegre foi a primeira sede do CVV fora de São Paulo a ser criada no Brasil. Nós completamos 50 anos ano passado. Uma das sedes mais antigas do Brasil é em Porto Alegre. Duas professoras aposentadas viajaram a São Paulo e perceberam esse aumento de suicídios aqui, né, no Rio Grande do Sul, e quiseram fazer alguma coisa para poder ajudar a população, e aí criaram um CVV e trouxeram para fora de São Paulo, para Porto Alegre. Então são 10 mil ligações diárias. Como nós estamos com apenas 4 mil voluntários, a gente percebe que, como há um congestionamento, principalmente em datas como Setembro Amarelo, final do ano, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, essas datas costumam ter um aumento significativo de pessoas nos procurando para poder conversar, porque aí mexe com muitos sentimentos, realmente, perdas, enfim. Então são datas, né, e a gente aproveita esses momentos, como o Setembro Amarelo, para pedir voluntários, né, pessoas para se inscrever, para fazer esse curso. Então a gente sempre reforça esse apelo, que é muito importante, porque a gente também, Renato, além da gente poder fazer o atendimento pelo telefone, a gente também faz ações com a comunidade. A gente tem um grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio que contempla a pós-venção. Muito importante esse trabalho que a Samantha pode falar melhor.
de poder cuidar de quem fica, né? Cuidar dos sobreviventes. Isso é muito importante também. Então a gente tem várias ferramentas que a gente oferece para as pessoas poderem trabalhar sobre si, trabalhar seus sentimentos. Só acessar o cvv.org.br. Tem vídeo com a Unicef também para os jovens poderem trabalhar, os professores nas escolas. Lá no site do CVV está recheado de vídeos educativos muito bons. Muito bem. Então, o CVV tem 50 anos, mas foi com a tragédia da Kiss que ele se nacionalizou, é isso? Exatamente. Ele se transformou numa rede única nacional. Isso aí. Atendendo as pessoas em qualquer lugar. 2015, começou no Rio Grande do Sul, o teste. O 188 começou no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, com a tragédia da Kiss. Depois se expandiu em 2017, começou a expansão do Brasil todo. E aí hoje a gente está em todo o Brasil. Tragédia da Kiss em 2013, então aí teve ali 2 anos, né, para a comunidade de Santa Maria se organizar e começar então essa experiência que hoje é bem sucedida e atende 10 mil pessoas por dia, sinal que muita gente está pedindo ajuda, muita gente está precisando de ajuda. Doutora Samanta, curiosidade aqui dos nossos espectadores também a respeito de dias. Tem um dia mais propenso a estar triste, a estar mais deprimido, a estar mais próximo de uma tentativa de suicídio, de um suicídio? A segunda-feira era mais difícil. Por exemplo, daqui a pouco fico imaginando um sujeito que não tem emprego, né? Que está com uma situação economicamente e financeiramente muito difícil. E aí entra naquela nossa categoria da outra pergunta, do outro bloco que nós fizemos, né? Que não é só um motivo, mas pode ser o estopim, né? A segunda-feira pode ser talvez um dia muito triste para essa pessoa, né? Mas... acredito, eu não tenho... Aí o dia da semana realmente não tem me pesquisa pegou, científica. Assim, não recordo, mas faz sentido a questão do final de semana, né? Assim como, o que se tem? Isso sim, a estatística de... e aí é interessante trazer um dado, mas assim, e até... essa questão do CVV aqui, mas Porto Alegre, há muitos anos, é a capital brasileira com os maiores índices de suicídio no país. Não é a cidade, mas é a capital brasileira com os maiores índices. E algumas pessoas pensam, se perguntam, mas é porque é muito frio, porque tem aquela ideia, sei lá, em países nórdicos, sim, com pouca luz natural, e isso leva algumas pessoas a desenvolver uma depressão. E com pouca convivência também, talvez. Exato. Né? Essa questão até é verdadeira, mas que não vale para nós aqui. Até porque é importante dizer, né? O sol é um antidepressivo natural. Né? Então, isso é importante, mas não é o nosso caso. Até porque, diferente do que muitas pessoas pensam, os maiores índices não são no inverno, são na primavera. Ah, é? E aí a gente pode pensar na questão do final de semana. Por que primavera, né? Como assim? Uma das possibilidades que se pensa é alguém que de repente não vem bem, mas não vir bem não significa que não trabalhe, que não estude. Sim. Pode ser algo mais mecânico, ainda está tocando coisas da vida. Mas, e aí nós no Sul aqui, se a gente for pensar isso, acho que faz sentido, no inverno, como eu brinco, né? Hoje não está tão frio, mas assim, até digo para o pessoal na universidade, sai daqui 9, 10 da noite, o que tu quer fazer no inverno? Ir para casa, né? Tomar um banho quente, para baixo das cobertas, tudo certo. Ver uma sériezinha. Começa a primavera, os dias ficam mais longos, né? Aí tu sai, tá quente, isso convida a confraternização. E tu vê as outras pessoas nas ruas, né? Exato. E aí, se tu não tá legal, tu não tá motivado, parece que aquilo evidencia o teu sofrimento. Claro. Não, eu não quero ir, eu quero fugir disso. Né? Eu quero continuar indo para casa e me enfiar embaixo das cobertas. Então, faz sentido. Tem uma questão nesse sentido. Assim como as festas de final de ano. Né? Eu falava antes até na questão de ter uma crença, né? O Natal ainda é uma festa um pouco mais familiar, né? Uma comemoração. Mas o Réveillon, o Ano Novo, tende a ser uma data mais social. Com amigos e tal. De festa mesmo, né? Exato. E de esperança. Né? Quantas superstições. Vou pular 7 ondas, vou comer não sei quantos caroços de uva. As resoluções de Ano Novo. Isso são expectativas, né? É tu poder fazer uma retrospectiva e dizer, bom... Agora, quando iniciar o ano, eu vou fazer uma academia. Agora eu vou terminar a faculdade. E alguém que está sem esperança, que já está, né, com dificuldade, não consegue fazer esse movimento. Então, por isso também tem um aumento
né, nessas datas. E complementando isso que a Samantha falou dos horários ali, né? Realmente, finais de semana e madrugada, a gente percebe que há uma procura maior no CVV, e não necessariamente também só pela questão de quem nos procura, mas porque nós temos pouca disponibilidade de voluntários, como eles trabalham, né? Sim. E cumprem essa agenda semanal. O final de semana acaba deixando um pouco de lado, porque o voluntariado no Brasil prefere fazer durante a semana. Sim. Final de semana não é cultural do brasileiro fazer voluntariado. E aí ficamos com poucas pessoas, então a gente até faz esse apelo, né? De quem quiser ser voluntário do CVV, de escolher os horários da madrugada. A madrugada, o período do final de semana, a gente está precisando realmente nesses horários para não ter as filas de espera. Então tá aí, ó, você que em casa está pensando, está assistindo nosso programa, está pensando, vou ser voluntário do CVV, vou ajudar o CVV. Mas eu sou muito ocupado, eu trabalho muito de segunda a sexta, então escolha o final de semana. Aproveite então esse voluntarismo. E não precisa ser todo. Meu fim de semana todo tá quebrado por causa do CVV. Não, tá fechado minha agenda, não posso fazer mais nada. Pode continuar fazendo churrasquinho, pode continuar indo à festa, porque são 4h30 por semana. Às vezes a gente gasta... Isso pode ser uma hora que seja no sábado. Isso é importante reiterar. Na verdade é por semana, mas tem que ser no dia. Por exemplo, tem que escolher um dia da semana para fazer. Sim. Isso. São consecutivas. Isso. É uma segunda-feira, é um sábado, por exemplo. É um sábado, 4 horas do sábado. Eu pensei que era espalhado ao longo da semana. Não, é 4 horas do sábado e às vezes a gente perde 4 horas no celular, fazendo coisas que a gente passou o tempo. 4 horas vai no posto fazer o plantão, no telefone. E aí passou super rápido. Então quem puder, escolha o final de semana, o CVV está precisando bastante. A Lu de Ipanema está dando parabéns ao Felipe, que explica muito bem, está dizendo que o nosso programa está ótimo. Pergunte para a médica, o Francisco Amaral, que é enfermeiro, qual o resultado para uma pessoa que ligue para o CVV com depressão profunda? Uma conversa que não seja com um profissional técnico tem estatisticamente algum resultado? O CVV ainda acredita em resultados? Não. Eu ainda foi por minha conta. O CVV acredita em resultados positivos para todas as demandas? Então vamos por partes. Felipe, vocês acreditam em resultados positivos para todas as demandas? Resultados positivos. A gente acredita na vida. Por isso que a gente está à disposição realmente para as pessoas poderem ligar. A gente não tem como saber o que a pessoa fez depois que desligou o telefone. A gente está ali porque a gente acredita no ser humano, que todo ser humano tem a capacidade de se reerguer. A gente tem uma tendência atualizante, Renato, de que todos nós temos a capacidade de nos reerguer em qualquer momento da vida. O problema é que muitas vezes a gente está com traumas, com questões que impedem que a gente consiga se reerguer. Durante esse atendimento no CVV, a gente pode ajudar a pessoa com que ela consiga se reorganizar e ela consiga encontrar as forças que ela mesma tem para poder sair daquele buraco, enfim, de onde ela esteja. Então a gente tá dando essa possibilidade, a gente é um instrumento, como a gente falou, de estar proporcionando com que a pessoa consiga se restabelecer. A gente não tem como saber muitas vezes o que aconteceu, quando desliga o telefone acabou, mas a gente confia no ser humano, é a confiança 100% integral no outro, no ser humano, de que ele está ligando, ele está pedindo ajuda, ele quer melhorar e quer se reerguer. Doutora Samantha, algum comentário sobre uma pessoa que esteja com uma depressão profunda e acaba ligando para o CVV? O Francisco Amaral está... Eu não sei se ele está colocando em dúvida, mas ele está perguntando, né? Existe um resultado para uma pessoa que esteja com depressão profunda ligando para o CVV? Sem dúvida, né? Porque tu buscar ajuda é um pedido de ajuda. Tu pegar o telefone e ligar para o CVV, que é, né, um local de escuta, de acolhimento, significa que tu tem expectativa de ser acolhido. Se tu fores acolhido, a tua expectativa, a tua esperança, vamos dizer assim, tende a aumentar, e aí também, além do acolhimento, certamente vai receber o incentivo para buscar um profissional. Então, é uma porta de entrada o CVV, exatamente, né? Para daqui a pouco chegar na terapia correta, no tratamento correto, no atendimento correto para essa depressão. O Francisco ainda também aqui coloca em dúvida se a pessoa que está com uma ideação suicida, diz ele aqui essa expressão, liga para o CVV e tem que esperar que o serviço atenda. Ele falou 50 ligações aqui, mas eu não sei se tem
tanta demora assim? Tem demora no atendimento? Nós temos um congestionamento das linhas, principalmente nesse horário da madrugada, realmente. Por isso que a gente pede, realmente, que as pessoas se voluntariem, porque realmente a dor, ela não pode esperar. A gente entende, a gente lamenta muito que isso ocorra, mas por isso que a gente está aí pedindo esse reforço, realmente, né? E é importante dizer que no Setembro Amarelo, assim, a gente seguiu. A gente, na verdade, né, Renato, o Setembro Amarelo é um grande movimento, em que começou lá com o CVV e as outras entidades também, né, ampliando esse movimento, mas hoje o movimento é da sociedade. Né? O movimento caminha sozinho, as pessoas elas estão conseguindo internalizar mais esse movimento e o CVV ampliando a sua atuação. Inclusive no Setembro Amarelo a gente pôde ampliar o atendimento para além de 4 horas. Muitos voluntários conseguiram se dedicar para fazer mais horários, entendendo justamente a necessidade. Então essa é a ideia, porque também o voluntário que perceber que pode fazer mais de 4 horas, ele pode fazer. Perfeito. Então isso é importante de lembrar também, que a gente está fortalecendo isso também. Agora, nem todo mundo precisa se colocar à disposição para ouvir os outros, para fazer um acolhimento, se ela não tem o preparo, se ela não tem um certo treinamento, se ela não tem uma tarimba. E isso acontece muito no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que aí a gente faz essa campanha grande e aí as pessoas se empolgam e aí começam a oferecer ajuda nas suas próprias redes sociais, e isso os nossos convidados aqui acham que não é tão salutar assim. Por quê, doutora Samantha? Vamos explicar? Perfeito. Porque eu sempre digo, né, acredito que tenha grande, né, parte de boa intenção nisso, né, claro, ao disponibilizar o seu direct, né? né, a sua... Bota uma caixinha lá no Instagram, né? Isso, vamos estou conversar. Aqui, exato. A questão é, que é muito do que o Felipe trouxe também, é necessário um preparo para se poder escutar certas coisas, né? Se a própria questão do comportamento suicida é um tabu, por mais que tu te disponibilize de coração aberto, isso pode te mobilizar e talvez depois, inclusive, te gerar outras culpas, né? Será que eu ajudei? Ou seja, a pessoa, ela precisa estar preparada para fazer essa escuta, né? Então, ao invés de fazer isso, divulga o CVV, né? Divulga, se for o caso, dados do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Não busca qualquer fonte de informação e sai por aí com as fake news, né? Sim. Achando que está fazendo um serviço. Então, né, eu acho que essa é a questão, é responsabilidade, exato. Ou seja, não sei se ficou claro para o nosso espectador, assim, muita gente quer entrar na onda do Setembro Amarelo e oferecer ajuda, oferecer um ombro amigo. Eu vou botar ali, vou abrir no meu Instagram uma caixinha de conversa, converse comigo, entre em contato comigo, a gente troca o WhatsApp e aí eu ajudo você. Claro que a intenção é boa, foi o que a doutora Samantha disse, né? Mas nem todo mundo está preparado para, às vezes, para ouvir um relato de alguém que está à beira do suicídio. Não deve ser algo muito simples, nem um pouco simples, né? Então a pessoa daqui a pouco se surpreende com a gravidade da situação do outro e não sabe como agir. E pode piorar, pode ser ruim para ela mesmo, como a senhora disse, pode depois carregar a culpa, ou pode ter o efeito inverso, né? Mobilizar sentimentos que a pessoa não vai saber como lidar. E pode daqui a pouco até entrar numa crise de ansiedade, do meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Abriu uma porteira que eu não sabia segurar essa tropa passando. A gente faz o convite, né? Quem quer fazer isso, venha ser voluntário do CVV, então. Venha fazer treinamento, o curso, né? fazer o preparo, para poder oferecer essa escuta com atenção, sem julgamento. Porque é importante dizer também, Renato, que quem liga pra gente e pede ajuda, a gente oferece os canais que existem de ajuda, né? Quando ela verbaliza que quer ajuda, que quer um direcionamento, a gente disponibiliza as emergências que nós temos, os contatos gratuitos de emergência, nós direcionamos, né? Então é importante dizer, porque na verdade se a pessoa também quer fazer essa ajuda, que comece por si também. Comece a treinar a sua escuta em casa, na vida social, consiga melhorar, não julgue quem está do seu lado, consiga escutar mais. A gente tem a tendência de, quando está ouvindo alguém falar, a gente quer responder, mas nem na verdade ouviu o que a pessoa falou direito. A gente já quer ter uma resposta pronta.
Não, vamos ouvir mais. Vamos deixar com que a pessoa consiga falar. A gente não precisa dar opinião para tudo, na verdade. Né? Consiga estabelecer uma relação um pouco mais tranquila, mais leve, uma proposta de vida. Há 60 anos que o CVV está aí, mostrando que isso é possível de ser feito, da gente poder modificar essa nossa postura de vida e poder ter esse respeito. Então, para começar por aí, treinando a escuta com empatia, acolhimento, a gente diz, ó, dá certo, funciona. Muito bem. O Vanderlei de Esteio está perguntando o que eu posso fazer para ajudar alguém. Né? Então, já está a resposta, né, Felipe? Vai no CVV e se voluntaria. Né? Oferece o telefone do CVV, os canais de ajuda que nós temos pela internet, Ministério da Saúde, fontes confiáveis, né, doutora Samanta, OMS também, sempre procurando canais direcionados, porque hoje em dia a gente tem à disposição várias formas gratuitas na internet. Nós temos aí o Mapa da Saúde Mental, que é uma plataforma que também tem à disposição várias terapias online gratuitas também. Olha só. Isso também é importante para as pessoas. Muito bom. O CVV não tem WhatsApp? Não pensaram nisso? Pergunta o Afonso aqui do bairro São João. Não temos WhatsApp porque a gente tem a questão do sigilo. Então nós não temos WhatsApp, perfeito. Apenas o telefone e o chat. Lá no site cvv.org.br tem o chat, que você clica lá para conversar de forma teclada com algum voluntário também. Boa noite, sou de Porto Alegre, como posso ser voluntário? Tem que ter formação acadêmica, pegou o programa já no meio, né? A nossa amiga Jussara Elizabeth Vogt, mas Jussara, a gente vai te responder, o Felipe vai mais uma vez aqui dizer que é só entrar em contato através do site, vamos botar o site, já está ali, ó, cvv.org.br. Não tem que ter formação, Jussara, tem que ter apenas 18 anos de disponibilidade de tempo, de 4 horas por semana para fazer o plantão, não precisa ser da área da saúde, não tem que ter formação acadêmica, tem que ter vontade, disponibilidade de conversar, de doar o seu tempo, o seu amor para quem procura o CVV. Bom, a Dulce está tocando numa ferida aqui, nós estamos quase no final do programa, mas que abriria toda uma discussão para um programa novo, doutora Samanta, que é o seguinte, ela está dizendo, ela é de Porto Alegre, está dizendo que no Brasil é muito difícil tratar uma depressão com um profissional habilitado, uma vez que o SUS tem uma péssima assistência e para tratamento particular o custo é impossível. E aí nós vamos ter que realmente lembrar, né, que a depressão não escolhe classe social, né? Não escolhe poder aquisitivo e realmente, às vezes, ficar na mão de uma marcação através do sistema único de saúde ou ficar na mão de um tratamento particular é realmente complicado. Sim, eu concordo. Eu acho que, de fato, essa é uma grande discussão, porque fala não só de saúde pública, mas também de saúde mental. Vamos lá, durante a pandemia, nós tivemos alguns locais de atendimento de urgência e emergência e saúde mental que foram fechados. Ou seja, no momento em que emocionalmente também as pessoas estavam mais adoecidas, né? Então, eu concordo em parte, mas existem locais gratuitos que não estão ligados ao SUS, como, por exemplo, serviços, escolas de toda a faculdade de psicologia atende gratuitamente. Na PUC nós temos o Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia, o SAP, né, que faz atendimento, e assim outras faculdades também têm. E existem instituições que algumas atendem conforme a renda ou com valor social, então tem possibilidades, né? O Felipe trouxe, inclusive, no site, do Ministério da Saúde Mental também. Mapa Saúde Mental, então, que a pessoa pode buscar esses atendimentos. Então, existem possibilidades. E essa é outra questão, né? Que as pessoas não têm acesso a essas informações. Então, não precisa ser só via SUS, né? Certo. Ou via posto. Existem outras possibilidades, existe uma rede e que também precisa ser mais divulgada para que as pessoas saibam que sim, tem onde buscar ajuda, mesmo que de maneira gratuita. Muito bem. Importante é não desistir e saber que sempre tem alguma possibilidade de ajuda. Como disse a doutora Samanta, nem tudo é SUS, tem alternativas, né? Tem serviço, o próprio CVV é uma alternativa também. E a senhora não falou, doutora Samanta, sobre pós-venção, que a gente anotou aqui para falar, porque tem a prevenção ao suicídio e tem a pós-venção. O que é pós-venção? Pois é. Nesse caso. A pós-venção, ela é realizada com os chamados sobreviventes, ou seja, pessoas que foram afetadas por um suicídio. Porque às vezes se pensa que o sobrevivente é aquele que tentou e não efetivou a própria morte. Mas são
os familiares, amigos, pessoas próximas são sobreviventes. E a ideia são ações, intervenções, acolhimento, né, logo após o ocorrido, e também é uma forma de prevenir outros suicídios entre essas pessoas impactadas diretamente por uma perda por suicídio. Então, muitas vezes é um acolhimento breve e aí, se necessário, essas pessoas são encaminhadas para uma psicoterapia individual, para uma avaliação ou o que for importante. Até porque mesmo sobreviventes, pessoas de uma mesma família, primeiro, né, vivenciam de maneiras diferentes os seus processos de luto. A relação que tinham com o falecido também é diferente. Então, assim, é um momento, né, são momentos de escuta, acolhimento, para que se possa fazer essa intervenção. E isso também é prevenção de saúde mental e de futuros suicídios. Porque um suicídio, ele pode atingir uma família, um grupo de amigos, né, um ambiente, de uma forma avassaladora, né? E mesmo o ambiente de trabalho, Renato. De trabalho né? também, Tu teres um colega que cometeu suicídio e vem as culpas, vem os questionamentos, como é que eu não me dei conta, e os tais sinais. O que aconteceu, né? Exato. Qual foi o caminho disso tudo? Como é que será que pode acontecer de novo? Será que pode acontecer com fulano, com Beltrano, ou mesmo comigo, enfim, né? Então pode ser na família, pode ser nos amigos, pode ser no trabalho, a gente tem que estar sempre atento. Vou pedir as conclusões de vocês. Felipe Laude, porta-voz do CVV. Olha, Felipe, eu gostei muito dessa tua camiseta. Vou mostrar de novo o Felipe aí na tela. Ana Santos, de amarelo, no Setembro Amarelo. E ele tá com o número do 188 e tá também com o Como Vai Você, porque além de CVV Centro de Valorização, aí ó, Centro de Valorização da Vida, também tem essa pergunta que eu achei muito interessante. Deixa no Felipe. Achei muito interessante, Felipe, porque assim, ela é proativa, né? Contrário do que a doutora falou ali do tudo bem, que a gente costuma dizer, tu já induz que está tudo bem, tu tem que responder que está tudo bem. E não é diretiva, realmente, Então, né? Como vai você? Ela está se importando contigo. Abre, facilita o diálogo, isso é muito importante também. A gente está em mudança de logotipo também aí, porque a gente vai ampliar e quer substituir o Como Vai Você por apoio emocional também, dizer, fortalecer a marca realmente dos 60 anos, né? Que a gente está aí à disposição há 60 anos com esse apoio emocional. Muito obrigado pelo espaço. Mas o Como Vai Você é muito bom, Felipe. Não dá para mudar. Internalizou também, né? Deixa de alguma forma aí. E gaúcha resistente para mudança, né? Então, assim, deixa eu acho que ela funciona muito bem, que é tipo assim, ela é ativa no seguinte sentido de, tá, ok, me diz como é que tu tá, né? Não precisa esperar a pessoa se manifestar e dizer, olha, eu tô mal, eu tô pensando em suicídio, eu tentei suicídio, eu tô depressivo. Não, só um pouquinho, me conta, como vai você? Favorece realmente, né? A gente tem um programa no YouTube do CVV com o nome Como Vai Você. O programa, a gente quinzenalmente convida várias pessoas. O doutor Nori Botega participa também com a gente, especialista no tema também, sempre discutindo quinzenalmente assuntos relacionados à prevenção do suicídio. Só seguir lá a CVV Oficial no YouTube, para a gente poder falar de forma aberta sobre isso responsável, Renato. Queria te agradecer pelo espaço. Muito obrigado, doutor. Nossa obrigação. Pela presença, por dividir esse momento. Setembro Amarelo tem que ser o ano todo falar sobre esse tema, sobre prevenção, falar sobre vida, realmente valorização da vida. E, gente, contem com o CVV, contem com esse telefone gratuito 188. Divulguem para familiares, amigos, colegas, divulguem esse canal. Coloquem nas redes sociais. Coloquem nas redes sociais, divulguem, porque é um telefone, o único telefone no Brasil de apoio emocional gratuito. É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Muito obrigado. Felipe, muito obrigado pela participação conosco e venha mais vezes. Estamos sempre à disposição. Obrigado, aqui na Renato. RDC TV. Doutora Samanta de Sá, que é psicóloga clínica de orientação psicanalítica, doutora em psicologia na PUC, professora dos cursos de Psicologia e Direito também na PUC, possui pós-graduação em Atenção Integral a Vítimas da Violência, Universidade Complutense de Madrid. É coordenadora do curso de especialização em Avaliação Psicológica em diferentes contextos da PUC, professora do curso de especialização em Psicoterapia Psicanalítica, Fundação Universitária Mário Martins, que faz um importante trabalho também a um custo mais baixo, né, professora? Sim. A Fundação, ela atende pessoas com valores mais acessíveis, psicológico, né? E psiquiátrico. Professor
professora do curso de especialização, mediação, arbitragem e conciliação da Escola de Direito da PUC, é diretora interdisciplinar do Instituto Proteger e estuda e trabalha com prevenção e pós-venção do suicídio, que nos deu uma aula aqui mais uma vez. Doutora Samanta, muito obrigado pela participação conosco. Venha mais vezes. Que agradeço, né? Acho que esse espaço, assim, que esse tipo de iniciativa é muito importante, né? Então, poder trazer aqui, né, para que as pessoas possam perguntar, para que possam falar, né? Acho que trazer o CVV é fundamental, né? Foi muito bom participar com o Felipe, estar aqui contigo e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado aos nossos convidados e nós vamos fazer mais um intervalo. Na volta tem a notícia boa do dia e tem as informações finais da noite aqui do Cruzando as Conversas. A gente já volta, o intervalo é rápido e eu espero vocês. Os dias estão passando rápido demais. O que você está fazendo para alcançar seus sonhos? É hora de pensar em você. Quer ser oficial militar e fazer parte de uma das principais carreiras jurídicas do Estado? Matricule-se no primeiro curso de Direito do país, voltado ao ingresso nas carreiras militares. Aulas que aliam prática e teoria, focadas nos principais concursos públicos jurídicos das áreas policial e militar. Corpo docente, formado por oficiais militares e professores com mestrado e doutorado. Informações no site esbm.org.br. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Porto Alegre tem a sua primeira basílica. O título foi concedido pelo Papa Francisco à Igreja Nossa Senhora das Dores. A cerimônia vai acontecer em missa solene no dia 15 de setembro. E você acompanha ao vivo na RDC TV a partir das 7h30 da noite, nos canais 24 e 524 da Claro TV e em nossas redes sociais. Missa de instalação da primeira Basílica de Porto Alegre, Nossa Senhora das Dores. Oferecimento Irmandade São Miguel e Almas. Há 249 anos, acolhendo famílias. Aqui não tem fake, tem news. Eleições 2022. Aqui, na RDC TV. Todos os dias eu venço os meus desafios. Medir a glicose e aplicar insulina várias vezes por dia. São só alguns deles. Às vezes eu desanimo, sabe? Mas eu sei que eu não estou sozinha. Ninguém conquista sozinho uma grande causa. Adquira sua camiseta e venha fazer parte da nossa vitória. 24ª Corrida para Vencer o Diabetes. Será no dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, no Parcão em Porto Alegre. Participe! Imagine uma vida com mais conforto e estilo. Produtos inovadores combinam lindos tecidos às mais diversas formas de controle, acompanhando o seu dia a dia. Sinta a luz transformada de forma sustentável, com muita beleza e praticidade. Hunter Douglas. Os próximos 4 anos começam por aqui. A maior eleição de todos os tempos, a maior cobertura regional. A RDC TV vai acompanhar a corrida ao Palácio Piratini e a escolha presidencial. A formação do Legislativo no Rio Grande do Sul e a bancada gaúcha em Brasília.
Informações e análise do cenário político, entrevistas exclusivas e debates. Aqui não tem fake, tem news. Você acompanha tudo isso pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e nas plataformas digitais. De volta com Cruzando as Conversas, seu segmento final na noite de hoje. Se você gostou do programa sobre esclarecimentos, prevenção, sobre o suicídio, estamos no mês do Setembro Amarelo, o mês de atenção à saúde mental. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio aconteceu no último dia 10, foi sábado. E se você gostou desses assuntos todos, desses esclarecimentos dos nossos convidados, você vai lá no canal do YouTube e pega o link do programa de hoje e você já pode espalhar por aí. Pode compartilhar, pode colocar nas suas redes sociais, pode mandar para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, enfim, ajudar a divulgar esse conteúdo inteligente que fazemos todos os dias aqui na faixa das 10 da RDC TV. Cruzando as Conversas já está lá no YouTube da RDC TV Digital. Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Azof-BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe, está aí na tela o link da promoção do Banrisul. Agradecendo também a todas as manifestações hoje, comentários, perguntas dos nossos telespectadores. Não tive tempo de ver e de atender a todos aqui. Peço desculpas por alguma pergunta que tenha ficado em suspenso, né? E nós vamos para a notícia boa, para variar, é de economia. Todos os dias tem uma economia. Essa não é uma economia, é uma história muito interessante, que não é uma economia financeira, vamos dizer assim, mas é uma economia de patrimônio público. Essa história eu preciso de um tempinho para contar para vocês. O ex-senador Gilberto Miranda simplesmente construiu uma mansão numa ilha, no litoral paulista de Ilhabela, que é uma região maravilhosa ali no litoral paulista, nessa ilhazinha que está aparecendo nessa foto aí. Eu acho que o João Pedro Tavares tem a foto separada também para mostrar, né? A foto só da Ilha das Cabras. Essa se chama a Ilha das Cabras. É a ilha que o senador Gilberto Miranda construiu no litoral norte de São Paulo em 1989. E lá, então, ele fez jet ski, ele fez o trapiche para o jet ski dele, construiu piscina, tem não sei quantas suítes, parece que tem 7 suítes, tem tá aí a foto, ó, a foto na tela cheia, a tela da Ilha das Cabras, a foto da Ilha das Cabras. Ali tem uma chegada, você pode ver ali em cimento, né, em concreto, a chegada das embarcações, tem um heliporto lá dentro, tem elevador, tem uma série de coisas. É uma, assim, ó, é uma senhora mansão construída em 89. Só tem um detalhe, ele não podia construir nessa ilha. Essa ilha não é dele. Essa ilha é patrimônio ambiental brasileiro, patrimônio histórico, inclusive, porque é uma região de comunidade caiçara, de civilização caiçara, indígena. E, portanto, depois de uma grande batalha jurídica, o doutor Gilberto Miranda, ex-senador da República, vai devolver, já devolveu, já não pode, já entregou as chaves no mês de julho, ele já não pode ir mais na mansão. Mas essa mansão vai voltar para o patrimônio histórico e vai virar um museu. Museu da Cultura Indígena. E o senador vai ajudar com isso. Ele vai ajudar não só com a mansão, ele vai ajudar com 14 milhões de reais para a Unesco, que é o braço social, cultural, histórico da ONU, a Organização das Nações Unidas, e vai entregar mais 4 imóveis dele lá naquela região do litoral paulista para ajudar a custear também essa mansão. Só um detalhe nessa história toda. De 89 para cá, começou um imbróglio jurídico. Quando ele começou a receber as notificações do Ministério Público, do Governo Federal, da ONU,
ele continuou a construir todas essas grandes benesses que tem lá dentro da sua mansão. Então ele continuou construindo piscina, continuou construindo o porto do jet ski lá, o trapiche do jet ski, ele continuou construindo um heliporto. Tudo isso ele fez achando que não ia dar nada. Porque no Brasil, né, nunca dá nada, mas parece que as coisas estão mudando de um tempo para cá e, portanto, esta é uma grande notícia que a gente tem o prazer de contar hoje, que uma mansão ilegal de um ex-senador vai voltar para o patrimônio histórico da humanidade, vai voltar para o patrimônio histórico do Brasil, vai voltar a ser do povo, vai voltar a ser da cultura indígena, vai voltar a ser de comando da Unesco e da ONU. Isso é uma grande notícia, né, gente? Aniversariantes do dia, hoje, segunda-feira, o Felipe Barbosa, a Cíntia Rodrigues, a Juliana Bortoluzzi, o Paulo Bertoldi, o Percy Schmitz Júnior, o Éder Leandro Roça, o Roberto Correia Gomes, a Karen Rosa, Maiara Garcês, também a Jaqueline Pegoraro, a Andressa Riquelme e a Simone Donini, colegas jornalistas. Amanhã, dia 13, nós temos os seguintes aniversariantes, os nossos amigos do Cruzando, José Carlos Melo Dávila, o Paulo Moreira, Ana Paula Dias, a Rosilene Perrilo Santos, a doutora Samanta de Sá, olha aqui, perdi de dar um abraço, mas eu vou mandar o meu WhatsApp. Nossa convidada de hoje está de aniversário amanhã. O Max Mariante, a Naurelino de Barros Neto, a Deise Oliveira, Murilo Machado, o Flávio Souza, lá de Gramado, o Daniel Richter, o Tibiriçá Inácio da Silva, o Fernando Ranzolin, o Felipe Costa Maior e também a Michele Burrini e o jornalista José Roberto Garcês, meu ex-colega. Um grande abraço ao Garcês, que eu acho que nesse momento ele deve estar em Brasília. São esses os nossos aniversariantes de amanhã, do dia 13. E amanhã, terça-feira, nós vamos discutir essa briga, essa guerra de novo entre quadrilhas em Porto Alegre, que está deixando vários feridos, vários mortos nos últimos acontecimentos, nas últimas ocorrências policiais da cidade. E nós vamos ter as pessoas certas que falam sobre isso e que fazem a investigação sobre este assunto, que é o coronel Luciano Moritz, recém-empossado, novo comandante do Comando de Policiamento da capital, já assumiu com essa batata quente, mas não tem problema, ele vai dar conta e vai estar conosco aqui para falar justamente disso. Inclusive tem várias ações já acontecendo e o delegado de polícia Eibert Moreira Neto, que é o diretor da divisão de homicídios da capital, vai estar conosco também, porque essa divisão de homicídios é que está justamente também investigando esses casos das brigas de quadrilhas aqui em Porto Alegre. De quebra, nós vamos falar também do Estado, da violência do Estado, a falta de segurança, se há alguma maneira, alguma esperança da gente mudar isso nos próximos meses, né? Porque é um problema que volta e meia ele retorna. Ele retorna para a sociedade, ele volta a assolar a sociedade de uma maneira muito triste. Eu espero vocês amanhã para a gente discutir esse assunto, com a participação de vocês, com as perguntas de vocês e com a audiência fantástica que vocês sempre nos dão aqui na RDC TV, com Cruzando as Conversas. Sorte, saúde, sucesso sempre e até amanhã, 10 da noite, no novo encontro aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Tchau, tchau, até amanhã. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E acesse promobambambam.banrisul.com.br e participe.